Não é sorte e nem só trabalho duro. O que diferencia os empreendedores milionários é o como eles pensam. Quando eu comecei a empreender, eu demorei bastante para ter resultado. E eu confesso que eu buscava melhorar o como eu apresentava, eu tentava buscar mais técnicas de fechamento, eu tentava investir mais em marketing. E eu descobri que mais do que qualquer outra coisa, eu precisava mudar o como que eu pensava. Eu precisava mudar a minha mentalidade. Conversando com pessoas que tinham grandes resultados, eu observei que elas pensavam diferente da maioria das pessoas. Elas pensavam diferente de como eu pensava no início. Eu vi que essas pessoas de grandes resultados, elas pensavam diferente com relação à rejeição, à aceitação social. Elas pensavam diferente com relação ao sacrifício, ao trabalho. Elas pensavam diferente com relação ao estudo. E eu identifiquei que se eu começasse a pensar diferente, eu ia começar a ter resultados diferentes. E nesse vídeo aqui, eu vou te falar alguns dos pensamentos que eu comecei a mudar e como eles trouxeram resultados diferentes para mim. Primeiro pensamento foi ter uma visão de longo prazo. Eu entendi que nem tudo que eu fizesse geraria resultado para mim de forma instantânea. Eu entendi que às vezes o trabalho que eu estava fazendo naquele momento, ele poderia me gerar resultado daqui a alguns meses, quiçá daqui a alguns anos. E as pessoas que constroem grandes resultados, elas têm essa visão de longo prazo. Elas entendem que coisas grandes levam tempo e esforço para serem construídas. Então tirar aquela ânsia do resultado, achar que tudo é igual um pastel ou igual um miojo que em 5 minutos vai estar pronto e vai te trazer resultado, isso vai te trazer mais tranquilidade. Isso vai fazer com que você plante, não só plante, mas com que você regue para que lá na frente você possa colher esse trabalho que você está tendo. O segundo pensamento que eu adquiri, que mudou completamente os meus resultados, foi investir mais em mim. Foi entender que quanto mais eu investir em mim, quanto mais eu investir em conhecimento, em aprendizado, em ambientes que fossem me elevar, os meus resultados eles iam começar a aparecer. E aí sim, eu ia me tornar uma pessoa diferente para ter resultados diferentes. O Einstein ele já falava, que insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E a gente pode trazer isso, que insanidade é você achar que você vai ser a mesma pessoa e que lá na frente você vai ter resultados diferentes. A gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito que independente de qual seja o objetivo que a gente tem, uma das prioridades que a gente tem que ter é nos tornarmos cada vez melhor, através dos livros que a gente lê, dos vídeos que a gente assiste, dos documentários, dos cursos, dos treinamentos, através do que a gente escuta, podcasts, audiobooks, e através dos ambientes que a gente frequenta, a gente pode mudar os nossos pensamentos, a gente pode aprender cada vez mais, evoluir cada vez mais para ter cada vez mais resultado. E o terceiro é pensar diferente com relação ao sacrifício. Eu particularmente era um cara que sempre gostei de viajar, sempre gostei de sair com os amigos. E uma vez eu escutei uma frase que ela falava o seguinte, que eu precisava sacrificar de alguns finais de semana de descanso e curtição para lá na frente não precisar de um final de semana para descansar ou para curtir. E o sacrifício ele fala muito sobre você entender, de novo, que grandes resultados vêm de grandes sacrifícios. Uma vez eu escutei uma frase que fala que quando o sacrifício é grande, a recompensa é grande. E eu sou um cara ficcionado em estudar histórias de pessoas de sucesso e eu vi que atletas, artistas, empresários de sucesso, eles se sacrificam. Eles sacrificam tempo com a família, eles sacrificam tempo de descanso, eles sacrificam fazer o que eles querem naquela hora para fazer coisas que eles não querem, mas o que eles não querem vai lá na frente trazer o resultado que eles querem. É abrir mão do que a gente quer agora para conquistar o que a gente quer lá na frente. Sacrificar quem a gente é agora por quem a gente vai se tornar. Mas quando eu comecei a pensar diferente com relação ao sacrifício e a me sacrificar um pouco mais, a fazer coisas que eu não queria, em momentos que eu não queria, os resultados eles começaram a aparecer. Então entenda, assim como eu entendi, que muito mais do que ficar olhando só para as ações, a gente precisa olhar também lá para os nossos pensamentos. A gente precisa olhar para a nossa mentalidade. Eu acredito que a nossa realidade ela é fruto da nossa mentalidade. Jim Rohn, que é um dos meus mentores, ele fala que pessoas de sucesso, além de hora para alimentar o corpo, elas têm hora para alimentar a mente. Então me conta aqui, quanto que você vem investido na sua mente? Quanto tempo? Quanto dinheiro? E qual pensamento que você acha que você mais precisa mudar? E se você quer receber mais dicas sobre mentalidade, produtividade, área comercial, vendas high ticket, se inscreve aqui no canal.